Graça e paz, irmãos e irmãs. Estava pensando enquanto nós louvávamos o Senhor, bendizíamos o seu santo nome. O maior prazer que o noivo tem é de ouvir a voz da sua noiva. Eu fico pensando o Senhor Jesus em direção a nós, colocando seus olhos naquela expectativa de ouvir a voz da noiva. Isso é glorioso demais. Deixe-me repetir algo que eu tenho falado aos irmãos e irmãs, com insistência. Para a igreja, para o povo de Deus, é tempo de salão de beleza. É tempo de nós irmos para o salão da beleza. Assim como a noiva, ela tem aquele anseio de se preparar da melhor maneira possível, na sua vestimenta, na sua aparência, nos seus cabelos, em todo o seu visual, para encontrar-se com aquele que é o amado da sua alma, a noiva de Cristo. A igreja precisa ter este anseio. E o nosso salão de beleza não é outro, senão frutos de justiça, santidade, separação do mundo, vida de demonstração, vida de piedade. É aí que está o preparo das nossas vestes. É dessa forma que nós agradamos ao nosso amado Senhor. Que levemos a sério isto, que nós precisamos sim de um salão de beleza espiritual, para encontrar com aquele que, quando ouve a voz da noiva, quando ouve a voz de todos nós juntas, ele olha para nós com um coração e olhos de apaixonado. Jesus é apaixonado pela sua igreja, a ponto de, pela eternidade, Ele carregará sobre as suas santas mãos as marcas, os cravos, em sinal de amor por você e por mim. Lincoln, você ganhará um corpo glorificado igual ao de Cristo, você também, Elô, excetuando uma coisa, os furos. Esses furos são os furos do amor, que pela eternidade nós poderemos contemplar e lembrar quanto fomos amados pelo o querido Senhor Jesus, aquele que é o nosso noivo. Que Senhor maravilhoso é esse que nós temos? Que Senhor glorioso é este, queridos irmãos e irmãs? Falta tão pouco para que esse encontro glorioso aconteça. É verdade, temos muitas coisas pela frente que irão acontecer, mas eu digo, falta muito pouco. E o Senhor quer falar o teu coração, quer falar o meu coração nesse tempo. Que sejamos socorridos pelo Espírito Santo, que sejamos desafiados pela palavra. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nessa noite possa nos visitar no que concerne ao falar daquilo que Ele deseja ao nosso coração. Bondoso Pai Celestial, nós estamos reunidos no nome precioso do Teu bendito Filho Jesus. E nós te pedimos, abra a Tua palavra para nós nessa noite. Fala, pois o Teu povo te ouve. Como precisamos da ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode traduzir a palavra em nossos corações. Somente Ele pode lançar luz para que vejamos como Tu a vê. Nós precisamos de Ti, amado Pai, no Espírito. Precisamos dessa revelação. Nós oramos no bendito, precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos tomar 3 porções das Escrituras Sagradas, vamos ler e vamos depois, na sequência, estar apresentando o encargo dessa noite. De certa forma, os 3 textos que iremos ler, eles vão denunciar, vão mostrar claramente qual é a direção que vamos ter para com os irmãos de se reunir. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 é a primeira citação. Vamos ler 5 e 6. Eu acho que o 5 vai nos ajudar aqui, dando uma completa ideia daquilo que vamos estar trabalhando. Apocalipse 1, versos 5 e 6, a primeira citação. A palavra de Deus assim diz: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei dos reis, ou Rei das reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está, esse é o texto inicial. Segunda porção, primeira epístola de Pedro, voltem um pouquinho aí, suas Bíblias. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Aqui nós vamos ler também 2 versículos, o 4 e o 5. Primeira epístola de Pedro 2, 4 e 5. A palavra de Deus assim diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E nesse mesmo livro, primeira epístola de Pedro, agora capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui. Então essas 3 passagens nos dão uma clara pista daquilo que estaremos tratando com os irmãos. Na primeira leitura, nós vimos lá que nós fomos constituídos sacerdotes para o nosso Deus, isso por Jesus. Na segunda leitura, nós vimos, 1 Pedro capítulo 2, 4 e 5, que nós somos um sacerdócio santo, separado, para oferecermos ao Senhor sacrifícios vivos, agradáveis a Ele. E nessa última leitura agora, mostra-nos, da mesma forma, a palavra de Deus, que nós somos um sacerdócio real. Então, qual que é a temática dessa noite para com os meus irmãos? Falar sobre o sacerdócio cristão. O sacerdócio cristão. Vale a pena definir claramente, né, o que quero dizer, o que a Bíblia quer dizer quando usamos essa expressão, né, a respeito do sacerdócio para seu Deus, sacerdócio real, sacerdócio santo. O que significa um sacerdote? Se você quiser anotar, à luz da palavra de Deus, é alguém que foi separado do mundo pelo novo nascimento, foi sacado do mundo pela obra da cruz, foi tirado do mundo pela obra da regeneração, para unicamente, grife essa palavra, unicamente servir a Deus. Isto é um sacerdote à luz da palavra que estamos verificando. Então é alguém, conforme foi dito agora, que foi separado, sacado do mundo, através da obra da cruz, através da obra do novo nascimento, da regeneração, para uma finalidade, para unicamente servir a Deus. Isso é sacerdócio à luz das Escrituras Sagradas. Agora nós precisamos fazer uma pequena recapitulação, porque esta é a última mensagem de uma série, na total com esta, de 4. Precisamos fazer uma rápida recapitulação para entrarmos, propriamente dito, neste encargo. Nesse tempo do fim, o Senhor Jesus não quer que a sua igreja, que o seu povo, seja comparada aí como um navio em alto mar, enfrentando ondas perigosíssimas, porém sem leme. O Senhor não deseja isso para a sua igreja, para o seu povo. Que ela possa ser comparada como um navio em alto mar, enfrentando ondas bravias, perigosas, porém sem leme. Veja que desastre. Veja que cenário que nós podemos aqui imaginar como seria o fim trágico. Um navio sem direção jamais chegará ao seu destino, ou pelo menos aquele destino que ele anseia. Ele não chegará a um porto seguro. Assim é com a igreja neste mundo. Para que ela possa chegar ao seu porto seguro, ao seu destino final, ela precisa de um leme, ela precisa de uma direção. Então, o que nós temos falado para os irmãos? Qual é o leme da igreja? Lembre-se, a igreja ela é composta daquelas pessoas que foram tiradas desse mundo pela obra da cruz, pelo novo nascimento, e compõem agora uma realidade espiritual. Então, qual é o leme dessa igreja? Visão celestial.
Foi o primeiro tópico que nós trabalhamos aqui com os irmãos, visão celestial. Todo cristão precisa ter clareza a respeito dessa visão. Daqui a pouco ainda vamos falar um pequeno detalhe sobre isso. Agora eu quero dar um passo atrás do que estamos falando para dizer algo para vocês. Fazer duas perguntas aí no seu coração. Quem éramos? Quem éramos? Essa é a primeira pergunta. Quem éramos e onde estávamos? Quem éramos antes do novo nascimento? Onde estávamos antes da regeneração? Quem éramos? Onde estávamos? Não precisam abrir, anotem se assim o desejarem. Colossenses 1, versos 21 e 22. Na verdade, esses versos, eles trouxeram um cântico a um irmão há muito tempo atrás. E esse cântico vai nos traduzir na primeira parte exatamente quem nós éramos. Éramos estranhos e inimigos do entendimento. Andávamos pelo nosso próprio caminho. Quem éramos? Éramos estranhos e inimigos do entendimento. Andávamos pela nossa própria vontade e fazíamos aquilo que desejava o nosso coração. Éramos aqueles que andavam pelo seu próprio caminho, errantes, inimigos de Deus, estranhos à sua aliança. Esta é a realidade de quem éramos, segundo essa passagem, segundo esse pedaço de cântico que eu acabei de mencionar para vocês. E onde estávamos? Salmo 40, verso 2 vai responder. Só anotem se quiserem, não precisem ir lá. A Bíblia fala que nós todos, eu, Keila, João, aqui, Vera, Tônia, todos nós estávamos num poço de perdição e num tremedal de lama. Isabel, você também, todos nós. Então éramos estranhos, inimigos do entendimento, andávamos pela nossa própria vontade e fazíamos tudo aquilo que o nosso coração ansiava. Éramos pessoas cheias de nós mesmos. E onde estávamos? Num tremedal, aqui num poço de perdição e num tremedal de lama. Essa era a condição de todos nós. De todos nós. Bruno, Fernando, de todos nós. Essa era a condição. Mas louvado seja o Senhor, porque Cristo veio. Ele veio para realizar uma obra perfeita naquela cruz. Ele deu a sua vida por nós naquela cruz. Ele morreu por nós enquanto éramos pecadores, estranhos, inimigos de Deus. Ele morreu por nós. E pela sua obra perfeita foi restituída uma amizade que não havia. Não somos mais estranhos, somos conhecidos. Não somos mais inimigos, somos amigos. Não andamos mais errantes, temos um caminho a seguir. Isso tudo por conta da obra da graça em Cristo Jesus, daquela cruz. E é maravilhoso porque estávamos num poço de perdição e num tremedal de lama. Ele, pela obra perfeita da cruz, ele nos tira dessa realidade e firma nossos pés numa rocha. Esta obra, Walter, o Senhor fez por você. Não é maravilhoso? Por você também, Ricardo, por todos nós, pelo Caio, por todos nós. Essa obra maravilhosa. Então, quando eu dou um passo atrás aqui, é importante saber quem éramos e onde estávamos. E agora, onde fomos colocados pela graça de Deus. Isso é maravilhoso. É a obra perfeita da graça em Cristo Jesus naquela cruz. Então nós podemos partir. Dê um passo atrás, agora dê um passo à frente. Uma vez com isso na mente, em nossos corações, nascemos de novo, temos a vida em Cristo. Então, como há pouco eu falei, é necessário que nós tenhamos uma visão celestial. É necessário para que todos nós, como cristãos, saibamos onde estamos agora, como novas criaturas, e para onde queremos ir. Essa é a implicação da visão celestial. Isso tudo eu quero encorajar os meus irmãos e irmãs a ouvirem as mensagens, caso não tiveram oportunidade, para vocês terem a sequência e do porquê nós estamos tratando desse assunto com a igreja. Extremamente importante. Então, voltando ao aspecto que nós estamos colocando, voltando à visão celestial, que é o nosso leme. Vocês se lembram que está relatado lá em Atos, é apenas uma recapitulação rápida, capítulo 9, aquela experiência de Saulo de Tarso,
que ele estava respirando ameaças no seu coração, indo direto a Damasco para aprisionar os cristãos que estavam servindo ao Senhor. Ele tinha um ódio, a Bíblia nos dá a ideia desse respirando ameaças, ele estava bufando como um touro bravo, de raiva no coração. Mas vocês se lembram, pertinho do meio-dia, uma luz fulgurante veio sobre ele e o lançou por terra. Aí, foram duas situações que interessantes aconteceram ali. Ele foi lançado por terra e houve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo a Jesus, porque para Saulo, Jesus era um defunto, um morto que havia sido ali, ou o seu corpo tinha sido roubado e escondido. Ele estava perseguindo a igreja, os do caminho. Mas Jesus fala assim: por que você me persegue? Isso significa que mexer com a cabeça é mexer com o corpo. Esse é o ponto. Aí as duas perguntas de Saulo, né? Quem és tu, Senhor? É exatamente essa situação agora. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a segunda pergunta que Saulo fala: o que farei, Senhor? Jesus fala: entre em Damasco e lá te dirão o que você deve fazer. Encontro com Ananias. Veja que Jesus não disse tudo para Saulo, ele manda para Damasco, ali na casa de... Ele fica um tempo ali na rua direita, e Ananias vai até ele e tem todo aquele diálogo, aquela comunhão. Então, o que acontece em Minas Gerais, esse assunto já trabalhado, é que Saulo, depois ele vai se tornar o grande apóstolo Paulo, ele tem a visão de Cristo e da igreja. Primeiramente, seus olhos foram abertos para ver Jesus, ver a Cristo, o cabeça. E como que ele viu a igreja? Porque quando Jesus fala assim: entra na cidade, lá te dirão o que você deve fazer, ele vai e depende do pequeno Ananias. Jesus estava dizendo: olha, você vai depender desse Ananias aqui. Não existiria Saulo de Tarso, não existiria o grande apóstolo Paulo sem que Ananias estivesse na sua história. Isso significa que nós dependemos mutuamente uns dos outros. Isso é o corpo de Cristo. Essa é a realidade do corpo. Então, a primeira realidade que nós estudamos está relacionada com a visão celestial. E se vocês estudarem depois todas as passagens, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, vocês vão perceber que a visão celestial governou toda a vida do apóstolo Paulo até o seu fim. Até diria, como vocês já ouviram, é impossível nós conhecermos e interpretarmos o ministério do apóstolo Paulo sem termos a clareza da visão celestial. Esse é o ponto. Primeiro ponto, então, a visão celestial. Aí, na sequência, eu disse que a visão celestial, ela precisa ter uma resposta. Porque muitos, digo, queridos, entre nós, muitos que têm uma compreensão clara da visão celestial, mas nunca responderam com clareza essa visão celestial. E essa visão se tornou apenas algo visionário. Então, para que a visão celestial se torne algo prático, é necessário o caminho da cruz. Aí ela torna-se na nossa vida vocação celestial, chamado celestial. Daniel, sem cruz, a visão celestial que você e eu possamos receber, simplesmente é uma compreensão mental do que aconteceu. Mas quando, de fato, eu recebo essa visão e decido obedecê-la, o que acontece? Pelo caminho da cruz, eu vou ter uma vocação celestial. Aí nós falamos muito daquilo que implica nessa jornada cristã, que é, de fato, sermos fiéis ao Senhor pelo nosso chamado, pela nossa vocação celestial. Ou seja, sem cruz, sem o caminho da cruz, sem negarmos a nós mesmos, sem tomarmos a nossa cruz e ir após o Senhor Jesus, não há como essa visão celestial nos governar. E quando ela nos governa, então eu estou numa vocação celestial. Foi o que aconteceu com Paulo. Por fim, a última mensagem que nós tratamos com vocês, falei a respeito do maior anseio que Deus deseja. O maior anseio de Deus, sabe qual é? Habitar numa casa. Mas não é uma casa feita de concreto, não é uma casa feita por homens, é uma casa que tem uma característica de realidade espiritual. Aí eu citei várias passagens, uma entre elas, 1 Timóteo 3,15, é apenas lembrança, né?
Paulo está escrevendo essa primeira carta a Timóteo, dizendo o seguinte: olha, para que se eu tardar, saiba como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, ele já dá uma pista para nós. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz assim: porém Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós. É lindo isso. Então, Deus anseia, o maior anseio de Deus é habitar numa casa. Ele quer habitar em nós. Esse é o maior anseio que Deus tem para conosco. Agora, o que convém para que saiba como você deve proceder na casa de Deus? Isso Paulo escrevendo a Timóteo. O que convém à casa de Deus? Santidade. Santidade, separação. O que convém à igreja, em especial no momento tão difícil que nós estamos vivendo, o tempo do fim, ela precisa ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Irmãos e irmãs, o sal simplesmente age. Onde você coloca a porção de sal, vai haver um efeito. E a luz simplesmente brilha, ela não grita. Onde a luz brilha, se dissipam as trevas. Esse é o ponto. Então a Bíblia nos chama para que nós possamos ser sal nessa terra e luz neste mundo. Então nós falamos, na primeira mensagem, a visão celestial que Paulo teve. Essa visão se transformou em vocação celestial pelo caminho da cruz. E falamos que Deus anseia ter uma casa para ele habitar, e essa casa somos nós. E agora, para complementar ou completar essa série, vamos colocar assim, hoje nós vamos estar falando a respeito do quê? Do sacerdócio cristão. Lembre-se, o que é um sacerdote? É aquele que foi chamado do mundo, aquele que foi tirado do mundo pela obra da cruz, pelo novo nascimento, e agora ele tem uma missão única de servir a Deus. O sacerdócio cristão nada mais é do que o serviço cristão diante de Deus. Nada mais do que isso. Não tem nada de espiritualidade nesse assunto, é muito prático. Essa realidade de conhecermos, por exemplo, assim, a palavra de Deus, que fala do sacerdócio cristão, é essencial para a igreja do Senhor nesse tempo do fim. É essencial. E eu espero que eu tenha clareza nas minhas palavras, para que vocês entendam esse glorioso ministério, que é o ministério do sacerdócio cristão. Este assunto do sacerdócio cristão é de vital importância. Ele é uma questão de vida ou morte, em meio a uma clara apostasia. É fundamental. Irmão, nós estamos vivendo uma apostasia. Apostasia de, entre aspas, igrejas cheias. Há uma apostasia generalizada. Não tem a menor dúvida disso. Mas eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque eu creio importante. Duas coisas vão acontecer no tempo do fim, o qual nós já estamos sentindo os ventos gélidos dessa apostasia atingir a sociedade chamada sociedade cristã. Duas coisas irão acontecer. Primeiro é a apostasia. Muitos deixarão a fé, muitos. Mas acontecerá uma coisa chamada avivamento. Acontecerá o último avivamento da história antes da vinda de Cristo. O avivamento. Vocês já ouviram, não só por mim, mas pelo irmão Luiz, que nós tivemos, a Bíblia fala de duas chuvas claras, a temporã e a serôdia. A temporã nós já experimentamos no Pentecostes, que é a chuva quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus. E ali, em todas aquelas realidades maravilhosas que aconteceram, como resultado, o que aconteceu? Santidade, frutificação. Santidade e frutificação. A igreja, realmente, ela cheia do Espírito, ela tinha um testemunho na sociedade de então. E frutificava. O que vai acontecer nesse tempo do fim? O Espírito Santo já veio, então não vai cair um Espírito Santo sobre nós. Ele já está em nós, haverá um movimento de vida no povo de Deus. A chuva serôdia trará esse movimento de vida e produzirá o quê? Santidade e frutificação. Porque todas as vezes que acontece o avivamento,
O amor ágape tem 3 direções a seguir. 3 direções. 3 direções. A primeira direção, quando vem o avivamento do amor ágape, é vertical. Nós nos apaixonaremos mais por Jesus, mais por Ele, mais por Ele. Ficaremos encantados de falar com Ele ou dele. Choraremos a contemplá-lo. Mas existe uma outra direção do amor ágape, é o entre os irmãos. Nós vamos aprender a amar aquele irmão, aquela irmã. Nós vamos amar. Porque nós, com essa relação de amor vertical, nós poderemos, de fato, amar os nossos irmãos, cuidar uns dos outros, nos preocupar uns com os outros. Essa é a realidade da vida cristã, do corpo de Cristo. Senão nós vamos ser caracterizados apenas com um grupo de estudos bíblicos, de encontros de estudos bíblicos. Não pode ser assim. Nós somos um povo, um corpo, que nós precisamos nos estar lembrando de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros. Esse é o ponto. Mas há uma terceira direção do amor vindo pelo avivamento, o amor ágape. Amor aos incrédulos. Irmãos, lá fora tem uma sociedade sofrendo profundamente, desnorteada. Não sabem para onde ir. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo nesse mundo pós-moderno, pós-verdade, pós-cristão, anti-Deus, tudo isso está acontecendo diante de nós, onde nós não temos mais verdades absolutas, não temos mais princípios de moralidade, nós não temos mais vida de família, nós não temos mais valores nenhum. Saiba que isso nos assusta primeiramente, mas saibam que é o maior campo fértil que tem por aí. Eles não têm paz no coração. Eles não têm paz no coração. Não têm. E você tem dentro de você algo que você pode falar. Você tem Cristo. O Rei desse universo habita em você. E você simplesmente com um olhar, você pode capturar alguém que está sofrendo. E depois você abre os teus lábios e fala assim, eu tenho algo para te falar. Apesar dessa loucura que está à nossa volta, você tem algo a falar. Você tem um amor a demonstrar. Então aqui estão as 3 direções do amor ágape, advinda pelo avivamento. Fecho o parêntese. Volto para cá. E isso está relacionado diretamente na implicação de nós restaurarmos a realidade do sacerdócio cristão. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa atenção sobre este importante assunto. Quero destacar 2 coisas. Há muitas outras coisas que acontecem depois do novo nascimento, mas eu quero destacar apenas 2. Você é batizado num corpo, a primeira delas. A Bíblia fala que você nasceu de novo, sem que você mesmo saiba todas as implicações do novo nascimento. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele pega você e batiza no corpo de Cristo. Você já é batizado na igreja. A igreja não é um prédio. A igreja não é uma situação que tem argamassa, que tem uma cruz em cima. Isso não é igreja, isso pode ser um local de reunião. Igreja é uma realidade espiritual. Quando nós viemos para cá, a igreja veio para a reunião. Quando a reunião acabou, o que a igreja faz? Vai para casa. Como nosso irmão Christian Shen falando desse assunto, fala assim, ninguém pode dizer, esqueci meu guarda-chuva na igreja. Algum irmão deve ter engolido o guarda-chuva. Porque é impossível esquecer o guarda-chuva na igreja. Você pode esquecer o guarda-chuva no local de reunião. Nós poderíamos estar agora, permitindo o tempo, as coisas, num lago, lá no Igapó, achando um lugar, nos reunindo. Terminou a reunião, eu vou para casa. Aí a igreja encerrou, só vai começar domingo que vem. Não. A igreja é maridos, amai vossas esposas. A igreja é esposas, sede submissas aos seus maridos. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Senhores, tratai com dignidade seus servos. Servos, obedecei aos seus senhores. Isto é a igreja. A igreja ela está acontecendo, irmão. Ela não encerra aqui. A igreja é uma realidade viva. Aí nós nos ajuntamos, quando o Senhor permite, aos domingos, nos reunimos para partir o pão, temos aquela festa gloriosa que tivemos hoje de manhã, e também nos reunimos para quê? Sentar aos pés de Jesus e ouvir. Nos enchemos da sua graça, da sua palavra, e vivemos a igreja. Entende o que é a igreja? Então a igreja não é um prédio. Silêncio, que não pode fazer barulho na igreja, achando que dentro do ambiente. Não.
A igreja é uma realidade espiritual. Então, a primeira verdade que eu quero dizer imediatamente após o lançamento, o que acontece, somos batizados nesse corpo maravilhoso. Mas o segundo é o que nós estamos falando, você é constituído um sacerdote. Não tem um aqui que faz parte do corpo de Cristo que não seja sacerdote. Daqui a pouco vocês vão entender, desenvolvendo mais o assunto sobre isto. A mais alta posição. Sérgio, você lá no fundo, a mais alta posição que um cristão pode ter, pode ocupar, é ser sacerdote de Deus, é servir a Deus. Não existe mais. Você pode citar o que você quiser, mas a mais alta, a mais elevada, a mais digna posição que um cristão pode alcançar é ser um sacerdote. E a Bíblia fala que nós fomos constituídos, como nós lemos nos textos, fomos constituídos sacerdotes para Deus. Nós fomos constituídos um sacerdócio real e fazemos parte de um sacerdócio santo, separado. Isso vale para todos que nasceram de novo. Todos. É a única ocupação do cristão. Guarde bem o que eu estou falando. Guarde essa palavra, grife essa palavra. Única ocupação do cristão. Ser um sacerdote, ou seja, servir a Deus. Guarde que eu vou falar agora para vocês. Antes do novo nascimento, antes de você ter uma experiência em Cristo, de você ser um regenerado, você é engenheiro, você é um médico, é um pintor, um fazendeiro, você pode ter aí uma ocupação de contador, você pode ter um empresário, você pode ter as mais diversas funções e características, antes do novo nascimento. Mas depois do novo nascimento, a sua ocupação mudou completamente. Ouça o que eu vou dizer. Você agora é um sacerdote real. Você é um sacerdote separado santo e que serve a Deus. Você é. Então, se a tua profissão estava nesse patamar, quando você nasceu de novo, você é um sacerdote. E o engenheiro, o médico, o fazendeiro, o pintor, aquele que dirige o Uber, não importa. Vai estar aqui. Então, tudo que você tem vai ser em função do seu sacerdócio. Então, onde você estiver, você vai testemunhar de Cristo. Testemunhar. Porque Cristo é a nossa vida. Então, Deus te deu uma profissão, louvado seja Ele. Que profissão linda. Exerça, cuide dessa profissão, faça o melhor. Seja realmente o melhor na sua profissão para a glória de Deus. Mas saiba que acima dessa profissão, você é um sacerdote. Você serve a Deus. Senhor, na minha profissão, como eu posso te servir? Essa é a pergunta que devemos fazer. Como eu devo servi-lo na minha profissão? O seu desejo maior, depois do novo nascimento, depois que você percebeu, descobriu que você foi constituído por Ele mesmo um sacerdote, é agradar a Deus. É agradá-lo, viver para Ele, para agradá-lo. Irmãos e irmãs, isso precisa ficar claro em nosso coração. Precisa ficar claro. Agora vocês vão entender uma situação em linhas mais gerais, que eu creio que vai ser importante. O serviço, o serviço cristão, o sacerdócio cristão, é um grande privilégio e honra. Agora, guarde que eu vou dizer para você. Deus não tem uma categoria especial de sacerdotes. Todos os membros do corpo de Cristo são sacerdotes. Deus não tem uma categoria de sacerdotes. Vamos ver isso na Bíblia. Peguem Êxodo capítulo 19. Segundo livro da Bíblia, capítulo 19. Olha que impressionante a palavra de Deus, referindo-se aqui a este princípio quando Deus está tratando com o seu povo. Mas perceba o que está escrito aí. Êxodo 19, do versículo 4 a 6. Muita atenção no que nós vamos ler. Êxodo 19, de 4 a 6. Aqui eles o povo já tinham saído lá da escravatura do Egito, já tinham andado por 3 meses, pararam
ali nas bases do Monte Sinai. Então Deus vai começar a falar com o seu povo. Mas, versos 4 a 6. Tendes visto que o que fiz aos egípcios, diz o Senhor, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, diz o Senhor, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Tem um detalhezinho muito importante aqui. De todas as riquezas aqui, põe teus olhos no versículo 6. Vós sereis reino com sacerdotes? Não, né? De sacerdotes. Com sacerdotes significa que Deus teria uma classe especial de sacerdotes. Mas aqui é um reino de sacerdotes. Não quero entrar na ação do sacerdócio araônico, que tem uma outra implicação aqui. Mas, em linhas gerais, toda a nação israelita foi chamada para ser uma nação sacerdotal, servir a Deus. Esse é o ponto que em destaque aqui. Então, em todas as versões aparece: vós me sereis reino de, e não com sacerdotes. Então, Deus não tem uma classe especial de sacerdotes. Deus não tem. Isso aconteceu, eu penso, para nós ganharmos tempo, vou dar o endereço e depois vocês vão ver lá. Números, capítulo 3, de 5 a 10, depois do versículo 17. Números 3, de 5 a 10, depois do versículo 17. Lá vocês vão perceber algo interessante. Que devido ao pecado, devido à rebelião do povo de Israel, o que aconteceu? Vocês lembram, Moisés estava lá no alto do monte. Quando ele desce, ele encontra aquela idolatria. E acontece todas aquelas situações que estão descritas no livro de Números. Depois desse pecado, depois dessa rebelião, Deus separou de todas as tribos, das 12 tribos que ele tinha, uma única, Levi. Não é? E 3 famílias, gersonitas, os de Merari e os coatitas. Essas 3 famílias serviriam como os levitas para cuidar de todos os serviços para o Senhor. Então, Israel, que fora chamado para ser uma nação sacerdotal, tornou-se uma nação com sacerdotes. Mas isso não era vontade de Deus. Mas aí vocês lembram-se do texto, vós sois nação santa, sacerdócio real, não é nação santa com sacerdotes. Então nós somos o quê? Sacerdotes. Está claro para nós isso? Muito claro. Muito bem, e a função do sacerdote, comunicar o que ele tem em Cristo. A função do sacerdote, lógico, dentro da nossa realidade, nossa dispensação, é única: comunicar Cristo. Wagner, você não tem outra coisa a comunicar, senão Cristo. O que você vai comunicar? Você? Não dá. Nem eu posso me comunicar. É Cristo. A função do sacerdote é a comunicação daquilo que ele tem em Cristo. A função da igreja é ser sacerdotal. Servir. Ser sal nessa terra e luz nesse mundo. E por favor, irmão e irmã, não é servir ao Senhor somente aqui neste reunir. A reunião da igreja, ouçam-me vocês novamente que já me ouviram dizer isso. A reunião da igreja é a ponta de um iceberg. Então, você pode ver em filme, ver em foto, você tem aquela ponta do iceberg. Mas ele não está flutuando ali, né? Ele tem uma base grande por baixo que está oculta. Está oculta. Então a igreja é todo o iceberg. Então existe a vida do reunir, a vida exposta, a vida que nós nos reunimos, nos esmeramos para realmente agradar o Senhor pelos nossos reunir, no partir do pão, no ensino, nas reuniões. Nós nos reunimos. Porém, lembre-se quando eu falei que a igreja não cessa quando vamos embora e começa novamente no domingo, está lá no oculto. E no oculto é tudo que você e eu fazemos longe dos olhos uns dos outros. Esse é o ponto. A igreja está acontecendo, a igreja está sendo, vamos dizer assim, apresentada em realidades
no relacionamento familiar, no relacionamento de um patrão com um empregado, no atendimento de um consultório. Ali, Cristo está manifesto no Walter, para que ele, na dependência do Senhor, exerça o seu ministério sacerdotal, para ajudar aquela pessoa dentro da sua profissão, mas com graça no coração. A igreja está acontecendo. Aí nós nos reunimos aqui na ponta do iceberg, e aqui nós louvamos ao Senhor. Então está claro para nós isto. Então não é servir o Senhor somente aqui no reunir. Devemos servir ao Senhor diariamente e em todos os momentos. Não podemos ser sacerdotes privados e ateus públicos. Porque muitas vezes somos sacerdotes aqui. Aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas lá fora nos tornamos ateus públicos. Ou seja, nós nos calamos e esse ministério tão glorioso, ele é sucumbido por causa dessa nossa postura nesse mundo. Lembre-se, você tem a resposta no seu coração. O Deus que criou esse universo, o Deus Todo-Poderoso, resolveu habitar em você, Flora, pelo amor dele. Então você carrega Deus no coração. Será que não tem nada para dizer para as pessoas? Tem, e muita coisa. Pela vida e pelo falar. O Senhor tem nos chamado para esta realidade. Esse é o ponto. Porque se nós, de fato, não compreendemos a importância de restaurarmos essa realidade do ministério sacerdotal, o ministério sacerdotes dirigido aos cristãos, nós nos tornaremos simplesmente aqueles que vivem de reunião em pós-reunião. Uma reunião, outra reunião. Uma reunião, outra reunião. Cresceu? Não, não cresceu. Porque nós não estamos aplicando, nós não estamos respondendo. Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, por favor. Algo que eu quero dizer de modo rápido para avançarmos aqui. Efésios 4, do versículo 10 a 16. Nós vamos dizer para os irmãos que dentro do corpo de Cristo, da igreja, há um ministério, não há uma hierarquia produzida pelo homem. Há um ministério. Então, Efésios 4, de 10 a 16, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Lógico, é o Senhor. E Ele mesmo concedeu, veja o que o Senhor concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, guarde essa parte, guarde esse pedaço, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muitas riquezas há aqui. Então vamos destacar. Quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus, o que Ele fez? Ele deu para a igreja. Ele deu essas 5 classes, vamos dizer assim, de homens dons, de irmãos dons, para a igreja. Mas qual é a finalidade? Qual é o papel destes que foram dados pelo Senhor? Tanto os apóstolos, seja os enviados, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Qual é a finalidade? Para que eles assumissem como se fosse uma classe especial e conduzissem a igreja? Não. Aqui está a revelação para nós. Para que, com vistas, eles foram dados para que estes que foram dados tenham o objetivo de aperfeiçoar os santos, para que os santos, na realidade, desempenhem o seu serviço. Então, qual é o nosso papel? Estimular a cada irmão a exercer o sacerdócio. Não é contratar um profeta, um apóstolo, um pastor, um mestre.
o papel é dado a nós para que nós estimulemos a todos a exercerem a sua função. Lá no final vocês perceberam, para que haja uma justa cooperação de cada parte e haja uma edificação. Então, Bruno, sem a tua medida, a igreja não vai funcionar. Sem a medida do Wagner, sem a medida do Maurício, a igreja não vai funcionar. Porque é cada parte cooperando. E qual é o papel destes que foram dados pelo Senhor à igreja? Estimular, realmente preparar. Toda a igreja deve ser pastoral. Toda a igreja. Eu vou marcar um horário com o pastor para uma conversa. Mas quem é o pastor? Então, é lógico que há situações e situações que o Senhor vai movimentando e todos nós vamos funcionar. Mas você, às vezes você recebe um telefonema assim, a Keila recebe um telefonema da irmã, Keila, ora comigo aqui, eu estou numa batalha, estou numa luta. Quando você dá uma palavra, Keila, você está pastoreando aquele coração. O João recebe um telefonema de um irmão lá, ele comunica lá alguma coisa, o João deu um texto, ele está pastoreando. Há um grupo, quando os irmãos colocam textos nesse grupo, os companheiros de jornada, eles colocam um texto lá, isso é pastoreamento. Nós estamos cuidando uns dos outros. Entende o que é pastorear? E quando nós nos sentamos para ouvir a palavra, o Senhor pode usar um, pode usar outro para nos alimentar. Existe o ministério da palavra, o que estamos exercendo agora aqui também. Mas entende, não é uma classe especial que está colocada num piso superior. Nós somos chamados para estimular a todos a funcionarem. Entende? Esse é o ponto. Então aqui está um ponto de relevância dentro do que nós estamos falando. A função desse ministério, então, estou dizendo, é aperfeiçoar os santos, os sacerdotes, para que eles funcionem segundo a justa medida de cada um. Então, todos nós precisamos funcionar. Todos nós precisamos cooperar dentro da obra do Senhor. Rapidamente, aproveitando que estamos aqui, o capítulo 4 de Efésios falam de duas unidades. Duas unidades, eu quero falar rapidamente para vocês, porque nós estamos no texto. Versículo 3, a primeira unidade que a Bíblia toca aqui em Efésios 4. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja essa expressão aqui. Preservar. Você só preserva algo que existe. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade, ela foi comprada pelo altíssimo preço do sangue de Cristo. Então nós devemos preservar essa unidade. Essa unidade você não pode fazer mais nada além do que preservá-la, porque ela já existe. Mas, veja só, uma coisa interessante que aparece aqui. No versículo 13, 4:13, é o segundo tipo de unidade que fala aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que aqui, até que todos cheguemos. Lá é preservação, aqui é até que todos cheguemos. Então aqui é o caminhar dos santos. Todos nós temos muitas coisas que pensamos de modo diferente. Só nós não podemos trombar com as questões essenciais. Trindade, encarnação de Cristo, as duas naturezas absolutas de Cristo, humana e divina, 100% homem, 100% divino. E tem várias realidades que são, vamos dizer assim, inegociáveis. Então isso nós não trombamos. Mas tem muitas coisas. Escatologia, por exemplo. Aí nós temos várias escolas. A igreja vai ser arrebatada antes, vai ser no meio da tribulação, a igreja já vai ser arrebatada em duas partes, no final da grande tribulação. E aí, como vamos fazer? Até que todos chegamos à unidade da fé. Penso que de maneira proposital o Senhor deixou isso. Sabe por quê? Para que nós exercitemos o amor. Amor. Aquele que come carne, não julgue aquele que não come. Se o comer carne escandaliza, não coma carne. Então, veja só, o Senhor nos ajusta nessa maneira tão linda para que o amor sempre tenha a resposta final. É você abrir mão. Não das questões essenciais, mas dessas questões que estão por aí.
mas que não podem jamais nos separar. Entende a diferença das duas unidades? Uma é clara, uma é para preservar, outra é para até chegar. E isso vai no caminhar, no andar, no você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após o Senhor. Essa é a grande questão. O nosso maior desejo, então, estava dizendo, é agradar ao Senhor. Todos somos sacerdotes, todos fomos chamados para servir ao Senhor. Agora, muitos ouvem a palavra de Deus, mas não funcionam. Não funcionam. Vêm para as reuniões para ouvir uma, entre aspas, boa mensagem. Vêm para a reunião para ouvir uma mensagem encorajadora, mas não tem significado algum em suas vidas diárias. São os visionários. Irmão, não tem como nós termos nascido de novo, sermos batizados no corpo de Cristo, sermos constituídos sacerdotes, nos tornarmos pessoas completamente não funcionais. Não existe isso na Bíblia. Um corpo que não está funcional, ele está adoecido. Quando o corpo de Cristo ele não está funcionando na sua integralidade, ele está adoecido. É o perigo de nós nos tornarmos só visionários. Aí nós não vamos exercer nosso sacerdócio. Não teremos compromisso com a assembleia onde nós nos reunimos. Este é o perfil do religioso. E normalmente, quando nós não estamos envolvidos diretamente na jornada, na luta, nas lágrimas, porque em muitas lágrimas, muitas lutas, muitas situações que nos levam a alguns momentos de dificuldade. Mas isso faz parte da jornada. Mas quando eu não faço parte, eu entro para um outro time, que é o time dos críticos. Porque aí eu vou achar defeito em tudo. Mas, irmão, irmã, quando você tiver o coração revelado no seu coração, que você é um sacerdote do Senhor, acaba. Porque você vai estar na mesma jornada. Você vai estar caminhando com o mesmo objetivo. Você tem um leme agora, você tem uma visão celestial. Você sabe que você saiu de um ponto, terá muita onda, mas você sabe onde você vai chegar. Pela visão celestial, pela vocação celestial, você tem a certeza que faz parte da casa de Deus. E agora você desempenha o seu sacerdócio. Irmãos, nesse tempo do fim, o Senhor quer restaurar no meio do seu povo esse serviço sacerdotal, porque ele não existe. Hoje é mais fácil nós contratarmos pessoas do que nós exercitarmos aquilo que cabe a cada um de nós. Irmão, irmã, você é um sacerdote. Sirva ao Senhor, sirva aos irmãos. A igreja precisa ser despertada do seu ofício sacerdotal. Servir e agradar a Deus. Isso é maravilhoso. Você sabia que você e eu não temos outra função. Não fomos chamados para outra função, senão viver para agradar a Deus. Em todas as profissões que aqui foram citadas, em todas as ocupações que podemos ter aqui, você não tem outro chamado, eu também não, senão viver para agradar a Deus. Veja que lindo, João 15, João capítulo 15... Evangelho de João 15. Gosto demais dessa palavra. É o sétimo eu sou que Jesus expressa, faz a sua autodesignação do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira. Extremamente rico. Eu sou a videira verdadeira. Aqui nós temos uma lição maravilhosa. É o exemplo mais lindo, mais fiel, mais belo, mais completo que nós temos da vida de união de Cristo com a sua igreja, de Cristo com o seu corpo. É lindo. E essa união, ela tem duas características. A primeira característica dessa união é a natureza dessa união com Cristo. Nós não chegamos a Cristo pelas obras, não chegamos a Cristo pelos méritos, pelo esforço. Nós chegamos a Cristo pela vida. Fomos enxertados nele. Você sabe para que haja um enxerto, aquele tronco que vai receber o enxerto, ele precisa ser ferido, ele precisa ser cortado, ele precisa ser rasgado, aberto. Aí você também é cortado e colocado ali, é laçado ali, é um enxerto. Jesus sofreu, ele foi cortado para que fôssemos colocados nele. Isso é obra da cruz. Fomos nele enxertados, fomos nele colocados. Então a vida de união, a natureza dessa união é a vida de Cristo. Fomos unidos a Ele. Mas existe um segundo aspecto dessa união, que é a integralidade, a totalidade dessa união. Agora, guarde isso que eu vou dizer.
Patrick, deixa eu falar para você. Não há mais possibilidade que, quando você foi colocado na videira, ou seja, você foi colocado em Cristo, e Cristo está em você, não há mais possibilidade de destruir essa união. Não há mais essa possibilidade. Estamos absolutamente seguros. Isso fala da integralidade da nossa união com Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente lindo. Sabe o que significa isso, Zé Luiz? Que a videira não vive mais sem um ramo e nem um ramo vive mais sem a videira. Não é mais possível isto. Há uma união tão perfeita, tão linda. E eu, com a ajuda de Andrew Murray, escrevendo um livro chamado Permanecei em Mim, maravilhosa meditação. Ele diz o seguinte, ele estabelece um diálogo aqui dentro desse contexto da videira. Então, primeiro é o ramo, representando, né, os cristãos, o cristão falando para a videira, falando para Cristo. O ramo falando para a videira. Videira, eu não posso mais viver sem você. Como que eu vou produzir os meus cachos de uvas? Como que eu vou poder adoçar a boca das pessoas que chegam a mim? Eu não posso mais viver sem você. Como que eu vou produzir? Isso é até plausível para nós. E a videira então se volta para o ramo e fala assim, mas eu também não mais posso viver sem você. Como que eu vou lançar a minha seiva doce, minha seiva maravilhosa, que vai chegar ao coração daquele que vai recebê-la, sem você, ramo? Entende que é união de integralidade, inseparável? Isto é união com Cristo. É uma união indestrutível e eterna. Isso é maravilhoso. Agora, para fechar esse pensamento, sabe qual é a finalidade da madeira, da videira? Nada. Vocês já viram alguma caixinha de fósforo feita de madeira de videira? Não, não viram. Algum palito de dente feito de... Não, nada. A madeira não serve para absolutamente nada. Significando que os ramos só têm um único objetivo: produzir uvas que não são suas. Sem mim, nada podeis fazer. Isso é vida de união. Então, fora de Cristo, Fernando, nem eu nem você valemos nada. Nele nós somos tudo. Nele produzimos uvas que não são nossas, que não saem de nós. Entende qual é a ligação? Eu fico pensando, Senhor, como o Senhor pode amar a gente dessa forma? Simplesmente nos usar como um canalzinho para produzir aquilo que é mais belo, mais doce, que é a ti mesmo, a tua doçura. Esse é o teu Jesus. Esse é o Jesus maravilhoso. Entende essa ligação? Então, como sacerdote, voltando aqui, nós só temos uma função: agradar a Deus. Fora dele, então você entende, nós fomos tirados desse mundo para agradar unicamente a Deus, produzir frutos que não são nossos. Nunca se viu uma parreira produzindo laranja, não é? Nós não podemos produzir frutos que não são os do próprio tronco. Fomos chamados para produzir uvas que não são nossas, a vida. Então vocês entendem essa realidade. A sua única função, meu irmão, minha irmã, é dar fruto. Não para si mesmo, mas para o Senhor e atender à necessidade dos outros. Você tem que ser bênção nesse mundo. Você tem que ser doce nesse mundo. As pessoas precisam tocar em você algo que não é seu. É aquilo que vem de você. Porque tem Cristo habitando em seu coração. Este é o nosso sacerdócio, amados irmãos. Fomos unidos a Cristo pelo novo nascimento. Estamos ligados nele pela vida. Nós vivemos para produzir frutos para Ele e que não são nossos. Entende, Lilinho? Esse é o ponto. Você só serve para produzir frutos para Cristo. Frutos que vêm dele. Murilo? Esse é o ponto. Fomos chamados para essa grande realidade. Isso é glorioso, amados irmãos. Quando todos nós exercemos o nosso sacerdócio, teremos o reino dos céus entre nós. Nós teremos a manifestação graciosa desse reino. Isso é maravilhoso. Vocês se lembram? Já falei pouco desse texto agora para vocês, né? A única forma de nós andarmos após o Senhor é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, não é a dele, a nossa. A nossa significa que o instrumento de tortura que significa a cruz vai esfaquear meu ego. Esse é o ponto. Tome sua cruz e vá após ele.
Vá após Ele. Só assim nós exerceremos o nosso real sacerdócio. Quando um pequeno número de irmãos está funcionando e os outros não estão funcionando, é sinal de deformidade. É sinal de um corpo adoecido. Se 20% do meu corpo não funcionar, veja um problema. Eu sou uma pessoa que está eu me arrasto. Eu preciso. Alguém tem que me carregar. Mas se toda a integralidade do meu corpo funciona, então eu vou longe. O corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando parte do corpo não está funcionando e é apenas uma classe especial que funciona, então nós nos tornamos apenas ouvidores de estudo bíblico. Há mais um estudo. E a mensagem? A mensagem. Não. A mensagem tem que impactar a sua vida e a minha vida. E lá fora tem que mudar. Lembre-se, você é um sacerdote onde quer que o Senhor colocou você. É ali que você precisa exercer o seu sacerdócio. No Novo Testamento, todos os salvos, necessariamente são sacerdotes. Todos os salvos são sacerdotes. Absolutamente todos os cristãos têm pelo menos um talento. Se não tem 5, se não tem 2, tem um talento. A questão, todos nós temos um talento aqui. E nós não podemos enterrar esse talento. Sabe quando o avivamento virá? Quando nós, que temos um talento, começarmos a executá-lo, a aplicar, a não escondê-lo. Se eu fosse, como o irmão Christian Shen, se eu fosse um Billy Graham, se eu fosse a irmã fulana, lá do passado. Não, você é isso aí mesmo, não tem jeito. Não vai ter jeito, mulher, você é isso aí. Mas o Senhor tem graça em você. O Senhor quer te usar da maneira como você é. Não importa. Lavando louça, seja um sacerdote, ele expresse a sua vida sacerdotal ali, glorificando a Deus, atendendo. Esse é o ponto. Gente, aqui nós temos, deixa eu dar alguns exemplos bem práticos para vocês, aqui até da nossa realidade. Cuidados básicos, limpeza, arrumação. Quando vocês chegaram aqui, vocês viram cadeiras arrumadas. É verdade que o hotel deu uma ajudinha, mas tivemos aqui alguns jovens trabalhando. Vocês viram os caderninhos aí, né? Tivemos alguns jovens colocando. Lá no estacionamento temos jovens cuidando. Quando nós partimos o pão aqui, uma irmã, com amor, faz o pão, põe uma toalha. Tem um irmão que cuida do vinho. Veja o movimento da vida acontecendo no serviço. Mas ele se resume só isto? Não. Nós podemos exercer o nosso sacerdócio cuidando dos necessitados, tendo atenção, mesmo entre nós mesmos, entre os da própria fé, mas enxergar lá fora também que é nosso papel cuidar daqueles que precisam, aqueles que chegam a nós. Como vamos reagir? Como vamos agir? Temos uma presença fiel, temos de fato uma vida de demonstração, exercendo o nosso sacerdócio. Que desafio nós temos, irmãos? Não negocie o seu talento. Às vezes o seu talento é aquele um que fala assim: meu irmão, deixa eu dar um abraço em você aqui. Pronto, já. Às vezes um abraço, um cuidado, uma atenção, um olhar no olho. Esse é o teu talento aplicado. Não chegue como, um cavalo que tem aquele tapa-olho aqui, e você não enxerga mais ninguém na sua vida, você enxerga só o que está na sua frente. Irmão, tem uma visão mais ampla. Tem pessoas ao seu lado, tem pessoas que precisam de um cuidado, de um abraço, de um oi. Esse é o ponto. Entende como é fácil nós entendermos a função sacerdotal de cada um de nós? É verdade que o Senhor separa um aqui, um acolá, que tem alguns encargos maiores. Isso é normal. Assim como as funções do nosso corpo, são distribuídas pelos membros, o pé não faz a função das mãos. E assim, no nosso sacerdócio. Então, Senhor, usa-me para a tua glória. Não espiritualize muito na sua oração. Senhor, revela para mim qual que é a minha função sacerdotal. Não precisa disso. Exerça. Ame as pessoas. Cuide uns dos outros. É assim. O maior privilégio daquele que serve, daquele que é um sacerdote, é de fato chegar diante do Senhor e servi-lo. Estamos indo para o fim. Deixa eu
avançar um pouco. Quero finalizar então, considerando 2 textos finais. Apocalipse 5, versículo 10, o primeiro. Vejam como que o nosso sacerdócio é além dessa dispensação. O nosso sacerdócio pula para o milênio. Ele salta para o milênio. Apocalipse 5, versículo 10. Aqui nós temos um texto maravilhoso, né, na abertura do livro selado, com aqueles 7 selos e do Cordeiro. Versículo 10 diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, verso 6. Olha só, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha aqui, a função sacerdotal, ela vai além dessa dispensação. É algo que avança, queridos irmãos. Então veja a importância de entendermos esse assunto, de sermos sacerdotes para Deus, um sacerdócio santo e um sacerdócio real. É isso que nós somos. Isso é maravilhoso. Queridos irmãos, graças ao Senhor, pois um dia Ele nos concedeu a visão celestial. Ele nos deu um leme. Ele nos tirou de um ponto, mas Ele tem absoluta certeza e deseja nos levar à sua realidade final. Nós não somos como aquele navio sem leme, perdido no mar. Não somos como o povo hebreu no deserto que andava errante. Nós somos um povo que tem uma visão celestial. Recebemos e por sermos fiéis a essa visão, ela se tornou nossa vocação celestial. Percebemos que nós somos a casa de Deus, onde Ele habita. E vimos hoje, por fim, que o grande privilégio para cada um de nós é sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Esse é o ponto. Esta é a verdade para o nosso coração. Então, visão celestial, vocação celestial, a casa de Deus e o sacerdócio cristão. Então, com essas 4 realidades, então nós fechamos essa, eu posso chamar de série, ou elos de ouro que estão ligados uma a outra. Isso tudo, quero finalizar dizendo o seguinte, nas primeiras mensagens nós falamos exatamente por que nós caminhamos assim, por que nós agimos dessa maneira, por que nós nos reunimos dessa forma, por que nós não temos uma placa, por que isso por aqui? Tem muitas perguntas levantadas e as respostas foram dadas. Então encorajo aos irmãos, caso assim o desejem, que se interem dessas verdades para entender qual é o chamado de Deus para o seu povo nesse tempo do fim. Então que Deus abençoe a todos os sacerdotes presentes. Em nome de Jesus, vamos orar. Bondoso Pai Celestial, muito obrigado mesmo, pelo grande privilégio dado a nós. Senhor, nós não merecíamos nem ser salvos. O Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos, Senhor. O Senhor agora é aquele que se relaciona conosco. Somos teus amigos. E ainda assim, Senhor, o Senhor faz que sejamos teus sacerdotes. Que Senhor é maravilhoso. És tu, Senhor. Que nós possamos ser fiéis no exercício desse sacerdócio, Senhor. E te pedimos isso no precioso nome daquele que deu a sua vida por nós naquela cruz, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, então, um beijo no coração de cada um de vocês, todos vocês que estão presentes, tá? Que nessa semana você e eu possamos exercer esse sacerdócio e o nome dele seja glorificado na nossa vida. Amém? Graça e paz.